Levítico 1. E o Senhor chamou Moisés, e falou com ele do tabernáculo da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Se algum de vós oferecer uma oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de manada e de rebanho. Se a sua oferta for um sacrifício queimado do rebanho, que ele ofereça um macho sem defeito, ele a oferecerá de sua própria vontade à porta do tabernáculo da congregação, perante o Senhor. E ele colocará a sua mão sobre a cabeça da oferta queimada, para que esta seja aceita por ele, para fazer expiação por ele. E ele matará o novilho perante o Senhor, e os sacerdotes, filhos de Arão, trarão o sangue e espargirão o sangue ao redor e sobre o altar que está à porta do tabernáculo da congregação. E ele esfolará a oferta queimada, e a partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, colocarão fogo sobre o altar, e colocarão a lei em ordem sobre o fogo. E os sacerdotes, os filhos de Arão, colocarão as partes, a cabeça e a gordura em ordem sobre a lenha que está no fogo, que está sobre o altar, mas a sua entranha e as suas pernas serão lavadas na água. E o sacerdote queimará tudo no altar, para ser um sacrifício queimado, uma oferta feita por fogo, de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de rebanhos, a saber, de ovelhas ou de cabras, para sacrifício queimado, ele trará o eme macho sem defeito. E ele o matará ao lado do altar, em direção ao norte, perante o Senhor, e os sacerdotes, os filhos de Arão, espargirão o seu sangue ao redor e sobre o altar. E ele cortará os seus pedaços, com sua cabeça e sua gordura. E o sacerdote os colocará em ordem sobre a lenha que está no fogo, que está sobre o altar, mas serão lavadas a entranha e as pernas com água. E o sacerdote trará tudo isto e o queimará sobre o altar. Isto é um sacrifício queimado, uma oferta feita por fogo, de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta ao Senhor for sacrifício queimado de aves, então ele trará a sua oferta de rolas, ou de pombinos. E o sacerdote a trará sobre o altar. Ele torcerá a cabeça, e a queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido ao lado do altar, e ele arrancará o seu papo com as suas penas, e o lançará ao lado do altar, na parte leste, perto do lugar das cinzas. E ele deve fendê-lo com as suas asas, mas não a dividirá, e o sacerdote a queimará sobre o altar, sobre a lenha que está sobre o fogo. Isto é um sacrifício queimado, uma oferta feita por fogo, de cheiro suave ao Senhor. Levítico 2. E quando alguém oferecer uma oferta de alimentos ao Senhor, sua oferta será de farinha fina, e ele derramará óleo sobre ela e colocará o seu incenso. E ele trará os filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da sua farinha, e do seu óleo, com todo o seu incenso, e o sacerdote queimará este memorial sobre o altar, para ser uma oferta feita por fogo, de cheiro suave ao Senhor. E o resto da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos. É a coisa mais santa das ofertas do Senhor, feitas por fogo. E se tu trouxeres uma oblação de uma oferta de alimentos, cozida no forno, será de bolos ázimos de farinha fina, misturados com óleo, ou coscorões sem fermento untadas com óleo. E se a tua oblação for uma oferta de alimentos cozido na panela, será da farinha fina sem fermento, misturada com óleo. Tu a partirás em pedaços, e sobre ela derramarás óleo. Isto é uma oferta de alimentos. E se a tua oblação for uma oferta de alimentos cozida na frigideira, deverá ser feita da farinha fina com óleo. E tu trarás ao Senhor a oferta de alimento, que se faz destas coisas, e quando for apresentada ao sacerdote, ele a trará ao altar. E o sacerdote tomará daquela oferta de alimentos o seu memorial, e a queimará sobre o altar. Isto é uma oferta feita por fogo, e de cheiro suave ao Senhor. E o que for deixado da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos. É a coisa mais santa das ofertas do Senhor, feitas pelo fogo. Nenhuma oferta de alimento, que trouxeres ao Senhor, se fará com fermento, pois não queimareis fermento, e nem qualquer mel em qualquer oferta ao Senhor feita por fogo. Quanto à oblação das primícias, vós as oferecereis ao Senhor, mas elas não serão queimadas sobre o altar por cheiro suave. E toda a oblação da tua oferta de alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar o sal do pacto do teu Deus na tua oferta de alimentos. Em toda a tua oferta oferecerás sal. E se tu ofereceres oferta de alimentos das tuas primícias ao Senhor, oferecerás oferta de alimentos das tuas primícias de espigas verdes de milho, tostadas ao fogo, grão trilhado de espigas cheias. E tu derramarás o óleo sobre ela, e colocarás sobre ela incenso. Isto é uma oferta de alimentos. E o sacerdote queimará o memorial disso, parte do seu grão trilhado, e parte do seu óleo, com todo o seu incenso. Isto é uma oferta feita por fogo ao Senhor. Levítico 3. E se a sua oblação for um sacrifício de oferta de paz, se ele oferecer do rebanho, seja macho ou fêmea,
ele a oferecerá sem defeito diante do Senhor. E ele colocará a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a matará na porta do tabernáculo da congregação, e os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue sobre e ao redor do altar. E ele oferecerá do sacrifício da oferta de paz uma oferta feita por fogo ao Senhor, a gordura que cobre a entranha e toda a gordura que está sobre a entranha, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, e sobre os lados, e o redanho que está sobre o fígado, com os rins, ele tirará. E os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do sacrifício queimado, que está sobre a lenha que está no fogo. Isto é uma oferta feita por fogo, de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta por um sacrifício de oferta de paz ao Senhor for de rebanho, macho ou fêmea, ele a oferecerá sem defeito. Se ele oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. E ele colocará a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a matará diante do tabernáculo da congregação, e os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar e ao redor. E ele oferecerá do sacrifício da oferta de paz uma oferta feita por fogo ao Senhor, a sua gordura, e todo o traseiro, que ele deve tirar com força pela espinha dorsal, e a gordura que cobre a entranha, e toda a gordura que está sobre a entranha, como também tirará ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, e sobre os lados, e o redanho que está sobre o fígado com os rins. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. Isto é o alimento da oferta feita por fogo ao Senhor. E se a sua oferta for uma cabra, então ele a oferecerá perante o Senhor. E ele colocará a sua mão sobre a sua cabeça, e a matará diante do tabernáculo da congregação, e os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar e em redor. E ele oferecerá a sua oferta, uma oferta feita por fogo ao Senhor, a gordura que cobre a entranha e toda a gordura que está sobre a entranha, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, e que está sobre as tripas e o redanho que está sobre o fígado com os rins, ele removerá. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. Isto é o alimento da oferta feita por fogo, de cheiro suave. Toda a gordura será do Senhor. Isso será um estatuto perpétuo para as vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Levítico 4. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma alma pecar por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca das coisas que não devem ser feitas, e agir contra algum deles, se o sacerdote que é ungido pecar conforme o pecado do povo, então deixai-o trazer pelo seu pecado, que ele pecou, um novilho sem defeito ao Senhor, por oferta pelo pecado. E ele trará o novilho à porta do tabernáculo da congregação, perante o Senhor, e colocará a sua mão sobre a cabeça do novilho, e matará o novilho perante o Senhor. E o sacerdote que é ungido tomará do sangue do novilho, e o trará ao tabernáculo da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e aspergirá do sangue 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. E o sacerdote colocará um pouco do sangue sobre os chifres do altar do incenso suave perante o Senhor, que está no tabernáculo da congregação, e derramará todo o sangue do novilho na base do altar da oferta queimada, que está à porta do tabernáculo da congregação. E tirará dele toda a gordura do novilho para uma oferta pelo pecado, a gordura que cobre a entranha, e toda a gordura que está sobre a entranha, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas, e o redanho que está sobre o fígado, com os rins tirá-lo-ás, como se tira do novilho o sacrifício das ofertas de paz, e o sacerdote a queimará sobre o altar da oferta queimada. E a pele do novilho, e toda a sua carne, com a sua cabeça, e com as suas pernas, e as suas entranhas, e o seu esterco, e todo novilho, ele levará fora do acampamento para um lugar limpo, onde as cinzas são derramadas, e o queimará sobre a lenha com fogo. Onde as cinzas são derramadas, ele se queimará. E se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e a coisa for oculta aos olhos da Assembleia, e se eles tiverem feito algo contra algum dos mandamentos do Senhor, acerca das coisas que não devem ser feitas, e forem culpados, quando o pecado em que pecaram for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho pelo pecado, e o trará diante do tabernáculo da congregação. E os anciãos da congregação colocarão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o novilho deverá ser morto perante o Senhor. Então o sacerdote que é ungido trará do sangue do novilho ao tabernáculo da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue, e o espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. E ele colocará um pedaço do sangue sobre os chifres do altar, que está perante o Senhor, que está no tabernáculo da congregação, e derramará fora todo o sangue na base do altar da oferta queimada, que está à porta do tabernáculo da congregação. E tirará dele toda a sua gordura, e a queimará sobre o altar, e fará a este novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado, assim ele fará com este,
e o sacerdote fará expiação por eles, e eles serão perdoados. E ele levará o novilho para fora do acampamento, e o queimará como queimou o primeiro novilho. Isto é uma oferta pelo pecado para a congregação. Quando um governante pecar, e fizer algo por ignorância contra algum dos mandamentos do Senhor, seu Deus, acerca das coisas que não devem ser feitas, e for culpado, ou se o seu pecado, no qual ele pecou, vier a seu conhecimento, ele trará por sua oferta um cabrito tirado de entre as cabras, um macho sem defeito. E ele colocará a sua mão sobre a cabeça do bode, e o matará no lugar onde se mata a oferta queimada, perante o Senhor. Isto é uma oferta pelo pecado. E o sacerdote tomará do sangue da oferta pelo pecado com o seu dedo, e o colocará sobre os chifres do altar da oferta queimada, e derramará seu sangue na base do altar da oferta queimada. E ele queimará toda a sua gordura sobre o altar, como a gordura do sacrifício da oferta de paz, e o sacerdote fará expiação por ele acerca do seu pecado, e ele será perdoado. E se uma pessoa comum pecar por ignorância, fazendo algo contra qualquer um dos mandamentos do Senhor, acerca das coisas que não devem ser feitas, e for culpada, ou se o seu pecado, o qual pecou, vier a seu conhecimento, então ele trará por sua oferta um filhote de entre as cabras, uma fêmea sem defeito, pelo seu pecado que pecou. E colocará sua mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e matará a oferta pelo pecado no lugar da oferta queimada. E o sacerdote tomará do seu sangue com o seu dedo, e o colocará sobre os chifres do altar da oferta queimada, e derramará todo o seu sangue na base do altar. E ele tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do sacrifício da oferta de paz, e o sacerdote a queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará expiação por ele, e ele será perdoado. E se ele trouxer um cordeiro para a oferta do pecado, ele trará uma fêmea sem defeito. E ele colocará a sua mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a matará por oferta pelo pecado, no lugar onde se mata a oferta queimada. E o sacerdote tomará do sangue da oferta do pecado com o seu dedo, e o colocará sobre os chifres do altar da oferta queimada, e derramará todo o seu sangue na base do altar. E ele tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício da oferta de paz, e o sacerdote a queimará sobre o altar, conforme as ofertas feitas por fogo ao Senhor, e o sacerdote fará expiação por seu pecado, que ele cometeu, e ele será perdoado. Levítico 5. E se alguém pecar, e ouvir uma voz de blasfêmia, e for testemunha de algo que viu ou soube, se ele não o disser, então ele levará a sua iniquidade, ou se uma alma tocar em alguma coisa impura, seja a carcaça de um animal impuro, ou a carcaça de gado impuro, seja a carcaça de coisas impuras que se arrastam, ainda que lhe seja oculto, contudo, ele será impuro e culpado, ou se ele tocar a impureza de um homem, seja qual for a impureza com que o homem se tornou impuro, ele for oculto, quando souber depois, então ele será culpado, ou se uma alma jurar, pronunciando com os seus lábios para fazer o mal ou para fazer o bem, seja o que for que o homem pronuncie com juramento, ele for oculto, e o souber depois, então culpado será numa destas coisas. E será que, sendo ele culpado em uma destas coisas, então ele confessará que pecou naquela coisa. E ele trará sua oferta pela transgressão ao Senhor, pelo pecado que ele pecou, uma fêmea do rebanho, um cordeiro ou cabrito das cabras, como oferta pelo pecado, e o sacerdote fará expiação por ele acerca do seu pecado. Mas se ele não for capaz de trazer um cordeiro, então ele trará por sua transgressão que cometeu 2 rolas ou 2 pombinhos ao Senhor, um como oferta pelo pecado, e o outro para uma oferta queimada. E ele trará ao sacerdote, o qual oferecerá a coelho que é para oferta pelo pecado primeiro. Ele torcerá a cabeça junto ao pescoço, mas não o dividirá. E espargirá do sangue da oferta pelo pecado sobre a parte lateral do altar. Porém o resto do sangue será espremido na base do altar. Isto é uma oferta pelo pecado. E ele oferecerá o segundo como oferta queimada conforme o costume. E o sacerdote fará expiação por ele pelo seu pecado, que ele pecou, e ele será perdoado. Mas se ele não for capaz de trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de um efa de farinha fina por uma oferta pelo pecado. Ele não colocará óleo sobre ela, nem colocará em cima qualquer incenso, porque isto é uma oferta pelo pecado. Então ele a trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará um punhado como um memorial, e a queimará sobre o altar, conforme as ofertas feitas por fogo ao Senhor. Isto é uma oferta pelo pecado. E o sacerdote fará expiação por ele acerca do pecado que ele pecou em alguma destas coisas, e ele será perdoado, e o resto será do sacerdote, como uma oferta de alimentos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: se uma alma cometer uma transgressão,
e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então ele trará ao Senhor por sua transgressão um carneiro sem defeito do rebanho, com a tua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, por uma oferta pela transgressão. E ele fará restituição pelo dano que ele fez à coisa sagrada, e acrescentará a quinta parte, e a dará ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação para ele com o carneiro da oferta pela transgressão, e ele será perdoado. E se uma alma pecar, e cometer alguma destas coisas que são proibidas de serem feitas, conforme os mandamentos do Senhor, e ele não sabia, ainda assim será culpado, e levará a sua iniquidade. E ele trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimativa, por oferta pela transgressão, e o sacerdote fará expiação para ele acerca da sua ignorância, naquilo que errou sem saber, e ele será perdoado. Isto é uma oferta pela transgressão, ele certamente transgrediu contra o Senhor. Levítico 6. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: se uma alma pecar, e cometer uma transgressão contra o Senhor, e mentir ao seu próximo naquilo que lhe foi entregue para guardar, ou em amizade, ou em algo tirado por violência, ou enganar o seu próximo, ou se tiver achado que se perdeu, e mentir sobre isso com falso juramento, em todas essas coisas que um homem faz, pecando, então será que, porquanto ele pecou e é culpado, ele restituirá aquilo que tirou violentamente, ou o que pegou enganosamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou a coisa perdida que achou, ou sobretudo aquilo que jurou falsamente, ele o restituirá ao principal, e acrescentará a quinta parte, e a dará àquele a quem pertence, no dia de sua oferta pela transgressão. E ele trará a sua oferta pela transgressão ao Senhor, um carneiro sem defeito do rebanho, com a tua estimativa, por oferta pela transgressão, trará ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor, e será perdoada qualquer coisa de todas que ele tenha feito em transgressão. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: ordena a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da oferta queimada, isto é a oferta queimada, porque queimará sobre o altar à noite toda até o amanhecer, e o fogo do altar arderá nela. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e os seus calções de linho ele colocará sobre a sua carne. E levantará as cinzas, que o fogo consumiu com a oferta queimada sobre o altar, e ele colocará ao lado do altar. E ele se despirá de suas vestes, e colocará outras vestes, e levará as cinzas para fora do acampamento, até um lugar limpo. O fogo sobre o altar queimará nele, não se apagará, e o sacerdote queimará lenha sobre ele todas as manhãs, e colocará a oferta queimada em ordem sobre ele, e queimará sobre ele a gordura das ofertas de paz. O fogo deverá sempre queimar sobre o altar, nunca se apagará. Esta é a lei da oferta de alimentos. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor, diante do altar. E ele tomará um punhado da farinha da oferta de alimentos, e do seu óleo, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de alimento. Então, o queimará sobre o altar, por cheiro suave e memorial ao Senhor. E o restante dela, Arão e seus filhos comerão. Com pão ázimo se comerá no santo lugar, no pátio do tabernáculo da congregação eles o comerão. E não se cozerá com fermento, eu lhes dei sua porção das minhas ofertas feitas por fogo. É coisa santíssima, assim é a oferta pelo pecado, e assim é a oferta pela transgressão. Todo homem entre os filhos de Arão comerá dela, será para sempre um estatuto para as vossas gerações acerca das ofertas do Senhor feitas por fogo, todo aquele que tocá-las será santo. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que eles oferecerão ao Senhor no dia em que for ungido, a 10ª parte de uma efa de farinha fina para oferta de alimentos perpétua, metade dela pela manhã, e metade à noite. Em uma panela se fará com óleo. E quando estiver assada, a trarás, e os pedaços assados da oferta de alimentos tu oferecerás por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote, que entre os seus filhos for ungido em seu lugar, o oferecerá. Isto é um estatuto eterno ao Senhor, e será queimado completamente. Pois toda oferta de alimento do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar onde se mata a oferta queimada, se matará a oferta pelo pecado perante o Senhor, é coisa santíssima. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá, no santo lugar se comerá, no pátio do tabernáculo da congregação. Tudo que tocar a sua carne será santo, e quando houver aspersão do sangue sobre alguma veste, tu lavarás o que foi aspergido no santo lugar. E o vaso de barro em que a veste for encharcada será quebrado, e se for encharcada num vaso de bronze, esse deverá ser esfregado e enxaguado com água. Todos os homens entre os sacerdotes a comerão, é coisa santíssima.
E nenhuma oferta pelo pecado, do qual qualquer sangue é trazido para o tabernáculo da congregação, para reconciliar-se no santo lugar, se comerá, será queimada no fogo. Levítico 7. Do mesmo modo, esta é a lei da oferta pela transgressão, é coisa santíssima. No lugar onde eles matam a oferta queimada, eles matarão a oferta pela transgressão, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor. E dela ele oferecerá toda a sua gordura, a caúda e a gordura que cobre a entranha, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, que está sobre os mombos, e o redanho que está sobre o fígado. Com os rins se tirará. E o sacerdote a queimará sobre o altar em oferta feita por fogo ao Senhor, isto é uma oferta pela transgressão. Todo homem entre os sacerdotes a comerá, no santo lugar se comerá, é coisa santíssima. Como a oferta pelo pecado, assim será a oferta pela transgressão, há uma só lei para elas, o sacerdote que fizer a expiação a terá. E o sacerdote que oferecer a oferta queimada de algum homem, este sacerdote terá a pele da oferta queimada que ele oferecer. E toda oferta de alimentos que se assar no forno, e tudo que se preparar na frigideira e na panela, será do sacerdote que a oferece. E toda oferta de alimento misturada com óleo ou seca, será de todos os filhos de Arão, assim de um como de outro. E esta é a lei do sacrifício das ofertas de paz que ele oferecerá ao Senhor. Se ele oferecer por ação de gerraças, então com o sacrifício de ação de graças ele oferecerá bolos ázimos misturados com óleo, e cuscurões ázimos ungidos com óleo, e os bolos misturados com óleo, de farinha fina, fritos. Além dos bolos, ele oferecerá como sua oferta pão levedado, coeime o sacrifício de ação de graças das suas ofertas de paz. E de toda a oblação, ele oferecerá uma por oferta alçada ao Senhor, e será do sacerdote que espargir o sangue das ofertas de paz. E a carne do sacrifício de suas ofertas de paz por ação de gerraça se comerá no mesmo dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até amanhã. Mas se o sacrifício da sua oferta for um voto ou oferta voluntária, se comerá no mesmo dia em que oferecer o seu sacrifício, e no dia seguinte o que restar também se comerá. Mas o restante da carne do sacrifício ao 3º dia será queimado com fogo. E se alguma carne do seu sacrifício das ofertas de paz se comer no 3º dia, não será aceito, nem será imputado ao que ofertou, será uma abominação, e a alma que a comer levará a sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa impura não será comida, será queimada com fogo. E quanto à carne, todo aquele que estiver limpo pode comer dela. Mas a alma que comer da carne do sacrifício das ofertas de paz, que pertencem ao Senhor, tendo ela sobre si a impureza, aquela alma será extirpada de seu povo. Além disso, a alma que tocar em alguma coisa impura, como a impureza de homem, ou qualquer animal impuro, ou qualquer coisa abominável impura, e comer da carne do sacrifício das ofertas de paz, que pertencem ao Senhor, aquela alma será extirpada do seu povo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Não comereis gordura de boi, nem de ovelha, nem de cabra. E a gordura do animal que morre por si, e a gordura do que é dilacerado por animais, poderá ser utilizada em qualquer outro uso, mas de nenhuma maneira comereis, porque qualquer que comer a gordura do animal, oferecida por homens ao Senhor em ofertas feitas por fogo, essa alma será cortada do seu povo. E também nenhum sangue comereis, quer de aves, quer de animal, em qualquer das vossas habitações. Toda alma que comer qualquer tipo de sangue, essa alma será cortada do seu povo. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aquele que oferecer o seu sacrifício das ofertas de paz ao Senhor trará a sua oblação ao Senhor do seu sacrifício das ofertas de paz. Suas próprias mãos trarão as ofertas do Senhor feitas por fogo. A gordura com o peito ele trará, para que o peito possa ser movido por uma oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. E a espada direita dareis ao sacerdote por oferta alçada dos sacrifícios de vossas ofertas de paz. Aquele que entre os filhos de Arão oferecer o sangue das ofertas de paz, e a gordura, esse terá a espada direita por sua porção. Porque o peito movido e a espada alçada eu tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios das ofertas de paz, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por estatuto eterno entre os filhos de Israel. Esta é a porção da unção de Arão e da unção de seus filhos, das ofertas do Senhor feitas por fogo, no dia em que ele os apresentou para ministrar ao Senhor o ofício do sacerdócio, que o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel no dia em que os ungiu, por estatuto eterno através de suas gerações. Esta é a lei da oferta queimada, e da oferta de alimentos, e da oferta pelo pecado, e da oferta pela transgressão,
e da oferta das consagrações, e do sacrifício das ofertas de paz, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ele ordenou aos filhos de Israel que oferecessem suas oblações ao Senhor, no deserto do Sinai. Levítico 8. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma Arão e seus filhos com ele, e as vestes, e o óleo da unção, e um novilho por oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e um cesto de pães ázimos. E reúne toda a congregação à porta do tabernáculo da congregação. E Moisés fez como o Senhor lhe ordenou, e a assembléia foi reunida à porta do tabernáculo da congregação. E Moisés disse à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés trouxe Arão e seus filhos, e os lavou com água, e lhe vestiu a túnica, e cingiu-o com o cinto, e vestiu-lhe o manto, e colocou o éfode sobre ele, e cingiu-o com o cinto tecido do éfode, e o ajustou nele. E ele pôs-lhe o peitoral, ele também colocou no peitoral o urim e o tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça e também sobre a mitra, na sua parte frontal, ele pôs a lâmina de ouro, a coroa santa, como o Senhor ordenou a Moisés. E Moisés tomou o óleo da unção, e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o santificou, e ele aspergiu 7 vezes o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e o seu pé, para santificá-los. E ele derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o, para santificá-lo. E Moisés trouxe os filhos de Arão, e colocou as túnicas sobre eles, e cingiu-os com o cinto, e colocou neles gorros, como o Senhor ordenou a Moisés. E ele trouxe o novilho por oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho por oferta pelo pecado, e o matou. E Moisés tomou o sangue, e o pôs sobre os chifres do altar em redor com o seu dedo, e purificou o altar. Depois derramou o sangue na base do altar e o santificou, para fazer reconciliação sobre ele. E ele tomou toda a gordura que estava na entranha, e o redanho sobre o fígado, e os 2 rins, e sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho, e o seu couro, e a sua carne, e o seu esterco ele queimou com fogo fora do acamamento, como o Senhor ordenou a Moisés. E ele trouxe o carneiro da oferta queimada, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E ele o matou, e Moisés espargiu o sangue sobre o altar e ao redor. E ele cortou o carneiro em pedaços, e Moisés queimou a cabeça, e os pedaços, e a gordura. E ele lavou a entranha e as pernas com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Era um sacrifício queimado de cheiro suave, e uma oferta feita por fogo ao Senhor, como o Senhor ordenou a Moisés. E ele trouxe o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e ele o matou, e Moisés tomou do seu sangue, e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o dedo grande do seu pé direito. E ele trouxe os filhos de Arão, e Moisés pôs o sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o dedo grande do pé direito. E Moisés espargiu o sangue sobre o altar e ao redor. E ele tomou a gordura, e a cauda, e toda a gordura que estava na entranha, e o redanho sobre o fígado, e os 2 rins, e a sua gordura e a espada direita. E do cesto dos pães ázimos, que estava diante do Senhor, ele tomou um bolo sem fermento, e um bolo de pão azeitado, e uma obreia, e os pôs sobre a gordura e sobre a espada direita. E tudo isso ele pôs nas mãos de Arão e sobre as mãos de seus filhos, e os moveu por oferta movida perante o Senhor. E Moisés tomou-os das suas mãos, e os queimou no altar sobre a oferta queimada. Estas foram consagrações por cheiro suave. Isto é uma oferta feita por fogo ao Senhor. E Moisés tomou o peito e moveu-o por oferta movida perante o Senhor. Aquela foi, pois, a parte de Moisés, do carneiro da consagração, como o Senhor ordenou a Moisés. E Moisés tomou do óleo da unção, e do sangue que estava sobre o altar, e o espargiu sobre Arão, e sobre as suas vestes, e sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, e santificou Arão, e as suas vestes, e seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: Cozei a carne na porta do tabernáculo da congregação, e ali a comei com o pão que está no cesto das consagrações, como eu ordenei, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. E o que restar da carne e do pão queimareis com fogo. E não saireis da porta do tabernáculo da congregação por 7 dias, até se cumprirem os dias da vossa consagração. Por 7 dias ele vos consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou que se fizesse, para fazer expiação por vós. Portanto, ficareis à porta do tabernáculo da congregação dia e noite por 7 dias, e fareis a guarda do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado.
Então Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenou pela mão de Moisés. Levítico 9. E aconteceu, no 8º dia, que Moisés chamou Arão, e seus filhos, e os anciãos de Israel. E ele disse a Arão: toma um novilho por oferta pelo pecado, e um carneiro por oferta queimada, sem defeito, e oferece-os perante o Senhor. E aos filhos de Israel falará, dizendo: tomai um cabrito de entre as cabras por uma oferta pelo pecado, e um novilho e um cordeiro, ambos de 1 ano, sem defeito, por oferta queimada, também um novilho e um carneiro, por ofertas de paz, para sacrificar perante o Senhor, e uma oferta de alimentos, misturado com molho, porque hoje o Senhor vos aparecerá. E eles trouxeram o que ordenara Moisés, diante do tabernáculo da congregação, e chegou-se toda a congregação, e ficou de pé perante o Senhor. E disse Moisés: esta é a coisa que o Senhor ordenou que fizesseis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: vai até o altar, e oferece a tua oferta pelo pecado e a tua oferta queimada, e faz expiação por ti mesmo, e pelo povo, e oferece a oferta do povo, e faz expiação por eles, como ordenou o Senhor. Por isso Arão foi ao altar e matou o novilho da oferta pelo pecado, que era para si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e ele molhou o dedo no sangue, e o pôs sobre os chifres do altar, e derramou o sangue na base do altar, mais a gordura, e os rins, e o redanho sobre o fígado da oferta pelo pecado ele queimou sobre o altar, como o Senhor ordenou a Moisés. E a carne e o couro ele queimou com fogo fora do acampamento. E ele matou a oferta queimada, e os filhos de Arão lhe apresentaram o sangue, que ele espargiu sobre o altar ao redor. E eles lhe apresentaram a oferta queimada, com seus pedaços, e a cabeça, e ele queimou-os sobre o altar. E ele lavou a entranha e as pernas, e as queimou sobre a oferta queimada no altar. E ele trouxe a oferta do povo, e tomou o bode, que era a oferta do pecado pelo povo, e o matou, e o ofereceu pelo pecado, como o primeiro. E ele trouxe a oferta queimada, e a ofereceu de acordo com o costume. E trouxe a oferta de alimentos, e dela tomou um punhado, e a queimou sobre o altar, ao lado do sacrifício queimado da manhã. Ele também matou o novilho e o carneiro por sacrifício das ofertas de paz, que era pelo povo, e os filhos de Arão apresentaram-lhe o sangue, que ele espargiu sobre o altar e ao redor. E a gordura do novilho e do carneiro, e a cauda, e o que cobre a entranha, e os rins, e o redanho sobre o fígado. E eles colocaram a gordura sobre os peitos, e ele queimou a gordura sobre o altar, e os peitos e a espada direita Arão moveu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés ordenou. E Arão levantou as suas mãos em direção ao povo e os abençoou, e desceu depois de ter oferecido a oferta pelo pecado, e a oferta queimada, e a oferta de paz. E Moisés e Arão entraram no tabernáculo da congregação, e saíram, e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E saiu um fogo de diante do Senhor, e consumiu sobre o altar a oferta queimada e a gordura. Vendo isso, todo o povo gritou, e caiu sobre as suas faces. Levítico 10. E Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o qual não lhes fora ordenado. E saiu fogo de diante do Senhor e os devorou, e eles morreram perante o Senhor. Então disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e diante de todo o povo eu serei glorificado. E Arão calou-se. E Moisés chamou Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do acampamento. Então eles chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do acampamento, como Moisés havia dito. E Moisés disse a Arão, e a Eleazar e Itamar, seus filhos: não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossas vestes, para que não morrais, nem venha a ira sobre todo o povo, mas que os vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o fogo que o Senhor acendeu. E não saireis da porta do tabernáculo ou da congregação, para que não morrais, porque o óleo da unção do Senhor está sobre vós. E eles fizeram conforme a palavra de Moisés. E o Senhor falou a Arão, dizendo: não bebereis vinho ou bebida forte, tu, e nem teus filhos contigo, quando entrardes no tabernáculo da congregação, para que não morrais. Isso será um estatuto eterno por vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o impuro e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. E disse Moisés a Arão, e a Eleazar e a Itamar, seus filhos que ficaram: tomai a oferta de alimento, quires todas as ofertas ao Senhor feitas por fogo, e comei-a sem levedura junto ao altar, porquanto é uma coisa santíssima.
E o comereis no santo lugar, porque esta é a tua porção, e a porção de teus filhos, dos sacrifícios ao Senhor feitos por fogo, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a espada da oferta alçada comereis em lugar limpo, tu e teus filhos, e tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos, dos sacrifícios das ofertas de paz dos filhos de Israel. A espada da oferta alçada e o peito da oferta movida trarão com as ofertas feitas por fogo de gordura, para mover por uma oferta movida perante o Senhor, e para te teus filhos contigo por um estatuto eterno, como o Senhor tem ordenado. E Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, e eis que estava queimado, e ele irou-se com Eleazar e Itamar, os filhos de Arão que ficaram vivos, dizendo: Por que não comestes a oferta pelo pecado no santo lugar, sabendo que é coisa santíssima, e que Deus a deu a vós para que levasseis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor? Eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santo lugar, certamente deveríeis tê-la comido no santo lugar, como eu ordenei. E disse Arão a Moisés: Eis que hoje eles ofereceram a sua oferta pelo pecado e a sua oferta queimada perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Se eu tivesse comido hoje a oferta pelo pecado, deveria ter sido aceita aos olhos do Senhor? E quando Moisés ouviu isto, ele ficou contente. Levítico 11. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo-lhes: Falai aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais que comereis entre todos os animais que estão sobre a terra, tudo que tem unhas fendidas, e cuja fenda das unhas se divide em duas, e rumina, entre os animais, aquilo comereis. Todavia, não comereis dos que ruminam, ou dos que têm unhas fendidas, como o camelo, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será impuro, e o coelho, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será impuro, e a lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esta vos será impura. E o suíno, embora tenha unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, ele não rumina, este vos será impuro, da sua carne não comereis, nem tocareis a sua carcaça, estes vos serão impuros. Isto comereis de tudo que está nas águas, tudo que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, aquilo comereis. E tudo que não tem barbatanas nem escamas, nos mares e nos rios, tudo que se move nas águas, e qualquer vida que está nas águas, estes serão abominação para vós. Eles serão uma abominação para vós, não comereis a sua carne, porém tereis suas carcaças como abominação. Tudo que não tem barbatanas ou escamas nas águas será uma abominação para vós. E estas são as que abominareis entre as aves, não serão consumidas, são uma abominação, a águia, e o quebrantoso, e o chofrango, e o falcão, e o papagaio segundo a sua espécie, todo corvo segundo a sua espécie, e a coruja, e o falcão da noite, e o cuco, e o gavião segundo a sua espécie, e a pequena coruja, e o corvo marinho, e a grande coruja, e o cisne, e o pelicano, e o alcatraz, e a cegonha, e a garça segundo a sua espécie, e a polpa, e o morcego. Todo inseto que voa, que anda de quatro, será uma abominação para vós. Contudo estes podereis comer de todo inseto que rasteja e voa, que anda de quatro, o que tiver pernas sobre seus pés, para saltar com elas sobre a terra, esses podereis comer, a locusta segundo a sua espécie, e a locusta lisa segundo a sua espécie, e o besouro segundo a sua espécie, e o gafanhoto segundo a sua espécie. Porém todas as outras coisas rastejantes e voadoras, que têm 4 pés serão uma abominação para vós. E por estes sereis impuros, qualquer que tocar a sua carcaça será impuro até a tarde. E qualquer que levar as suas carcaças lavará as suas vestes, e será impuro até a tarde. As carcaças de todo animal que tem unhas fendidas, mas a fenda não se divide em duas e que não rumina vos será por impuro, todo aquele que tocar nele será impuro. E tudo que anda sobre as suas patas, entre todos os tipos de animais que andam de 4, esses vos são impuros, qualquer que tocar sua carcaça será impuro até a tarde. E o que levar a sua carcaça lavará as suas vestes, e será impuro até a tarde, eles vos serão por impuros. Estes também vos serão por impuros entre as coisas rastejantes que se arrastam sobre a terra, a doninha, e o rato, e a tartaruga segundo a sua espécie, e o ouriço, e o camaleão, e a lagartixa, e o caracol, e a toupeira. Estes são impuros para vós entre tudo que rasteja. Qualquer que os tocar, estando eles mortos, será impuro até a tarde. Também será impuro tudo aquilo que cair sobre um destes, estando morto, seja algum vaso de madeira, ou veste, ou pele, ou saco, ou qualquer instrumento com que se faz algum trabalho, será colocado na água e será impuro até a tarde, depois será purificado. E todo vaso de barro em que algum deles cair, tudo que estiver nele será impuro,
e o quebrareis. De todo alimento que pode ser comido, sobre o qual vier tal água será impuro, e toda bebida que se beber em tal vaso será impura. E tudo aquilo sobre o que cair alguma parte da sua carcaça será impuro, seja o forno ou fornos para panelas, estes deverão ser quebrados porque são impuros, e serão impuros para vós. Porém a fonte ou cisterna, onde há muita água, será limpa, mas quem tocar na sua carcaça será impuro. E se alguma parte da sua carcaça cair sobre alguma semente de semear, esta será limpa, mas se alguma água for colocada sobre a semente, e alguma parte da sua carcaça cair sobre ela, vos será por impura. E se morrer algum animal, do qual vós podeis comer, aquele que tocar na sua carcaça será impuro até a tarde, e aquele que comer da sua carcaça lavará as suas vestes, e será impuro até a tarde, e também quem levar a sua carcaça lavará as suas vestes, e será impuro até a tarde. E cada coisa rastejante que se arrasta sobre a terra será uma abominação, isto não se comerá. Tudo que anda sobre a barriga, e tudo que anda de quatro, ou tudo que tem mais pés entre todas as coisas rastejantes que se arrastam sobre a terra, não comereis, porque são uma abominação. Não vos façais abomináveis por nenhuma coisa rastejante que se arrasta, nem vos contamineis com eles, para não serdes contaminados por eles. Porque eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não contaminareis a vós mesmos com nenhum tipo de coisa rastejante que se arrasta sobre a terra. Porque eu sou o Senhor, que vos fiz sair da terra do Egito, para ser vosso Deus, portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais, e das aves, e de toda criatura vivente que se move nas águas, e de toda criatura que se arrasta sobre a terra, para fazer uma diferença entre o impuro e o limpo, e entre os animais que podem ser comidos e os animais que não podem ser comidos. Levítico 12. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma mulher conceber semente e tiver um filho homem, então ela será impura 7 dias, de acordo com os dias da separação por sua enfermidade, será impura. E no 8º dia, a carne do seu prepúcio será circuncidada. E ela então continuará no sangue da sua purificação 33 dias, em nenhuma coisa santificada ela tocará, e não virá ao santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se ela tiver uma filha mulher, será impura 2 semanas, como na sua separação, e ela continuará no sangue da sua purificação 66 dias. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação por um filho ou por uma filha, ela trará um cordeiro no seu primeiro ano por oferta queimada, e um pombinho ou uma rola por oferta pelo pecado, na porta do tabernáculo da congregação, ao sacerdote, o qual o oferecerá perante o Senhor, e fará expiação por ela, e ela será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz um filho ou uma filha. E se ela não for capaz de trazer um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para a oferta queimada e outro para a oferta pelo pecado, e o sacerdote fará expiação por ela, e ela será limpa. Levítico 13. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando um homem tiver na pele da sua carne inchação, ou erupção, ou mancha clara, e estiver na pele de sua carne como praga de lepra, então ele será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne, e quando o cabelo na praga se tornar branco, e a praga parecer ser mais profunda do que a pele da sua carne, está a praga de lepra, e o sacerdote o verá e o declarará impuro. Se a mancha clara na pele de sua carne for branca, e não parecer ser mais profunda do que a pele, e o cabelo não se tornar branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E o sacerdote o examinará no 7º dia, e eis que, se a praga, ao seu parecer, parou, e a praga não se estender na pele, então o sacerdote o encerrará por mais 7 dias. E o sacerdote o examinará novamente ao 7º dia, e eis que se a praga estiver um pouco escura, e a praga não se espalhou na pele, então o sacerdote o declarará limpo. Não é nada senão um abscesso, e ele lavará as suas vestes, e será limpo. Mas se o abscesso se estender muito na pele, depois de ele ter ido ao sacerdote para sua purificação, novamente ele será visto pelo sacerdote. E se o sacerdote o examinar, e vir que o abscesso na pele se estendeu, então o sacerdote o declarará impuro, isto é lepra. Quando a praga de lepra for no homem, ele será trazido ao sacerdote, e o sacerdote o examinará, e eis que se houver inchação branca na pele, que tenha tornado o cabelo branco, e houver carne viva na inchação, isto é uma lepra envelhecida na pele da sua carne, e o sacerdote o declarará impuro e não o encerrará, porque ele é impuro. E se a lepra espalhar-se na pele,
e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os seus pés, onde quer que o sacerdote olhe. Então o sacerdote considerará, e eis que se a lepra tiver coberto toda a sua carne, ele declarará limpo o que tem a praga. Tudo tornou-se branco, limpo ele está. Mas quando aparecer a carne viva nele, ele será impuro. E o sacerdote verá a carne viva, e o declarará impuro, porque a carne viva é impura, isto é lepra. Ou se a carne viva volta a R, e tornar-se branca, ele virá ao sacerdote, e o sacerdote o examinará, e eis que, se a praga se tornar branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a praga, ele está limpo. A carne também, em cuja pele houver alguma úlcera, e for curada, e no lugar da úlcera houver uma inchação branca, ou uma mancha clara, branca, e um pouco avermelhado, deve ser mostrado ao sacerdote. E se, quando o sacerdote o examinar, e eis que se lhe parecer mais funda do que a pele, e o seu cabelo tiver se tornado branco, o sacerdote declarará impuro. Isto é uma praga de lepra que se originou na úlcera. Porém, se o sacerdote examinar, e nela não houver cabelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas um pouco escura, então o sacerdote o encerrará por 7 dias, e se estender-se muito na pele, então o sacerdote declarará impuro. Isto é uma praga. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar, e não se estender, isto é uma inflamação da úlcera, e o sacerdote declarará limpo. Ou se houver alguma carne na pele onde a queimadura de fogo, e na parte sarada da queimadura houver uma mancha branca clara, um pouco avermelhado ou branco, então o sacerdote examinará, e eis que, se o cabelo na mancha clara tornou-se branco, e ela parecer mais funda do que a pele, isto é uma lepra que brotou da queimadura, portanto, o sacerdote declarará impura, isto é praga de lepra. Mas se o sacerdote examinar, e não houver cabelo branco na mancha clara, nem estiver mais funda do que a outra pele, mas essa estiver um pouco escura, então o sacerdote o encerrará por 7 dias, e o sacerdote o examinará no 7º dia. E se houver se estendido muito na pele, então o sacerdote o declarará impuro, isto é praga de lepra. E se a mancha clara parar no seu lugar, e não se estender na pele, mas estiver um pouco escura, é uma inchação da queimadura, e o sacerdote o declarará limpo, porque é uma inflamação da queimadura. Se um homem ou mulher tiverem uma praga sobre a cabeça ou na barba, então o sacerdote examinará a praga. E eis que, se ela parecer mais funda do que a pele, e houver nela cabelo fino e amarelo, então o sacerdote declarará impuro. Isto é tinha seca, lepra da cabeça ou da barba. E se o sacerdote examinar a praga da tinha, e eis que, se não lhe parecer mais funda do que a pele, e se nela não houver cabelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias, e ao 7º dia o sacerdote examinará a praga. E eis que, se a tinha não for estendida, e nela não houver cabelo amarelo, nem a tinha parecer mais funda do que a pele, ele será rapado, mas não se rapará a tinha. E o sacerdote encerrará o que tem a tinha por mais 7 dias, e ao 7º dia, o sacerdote examinará a tinha, e eis que, se a tinha não se houver estendido na pele, e não parecer mais funda do que a pele, então o sacerdote declarará limpo, e ele lavará as suas vestes e será limpo. Mas se a tinha se houver estendido muito na pele depois da sua purificação, então o sacerdote o examinará, e eis que, se a tinha tivesse estendido na pele, o sacerdote não procurará cabelo amarelo, ele está impuro. Mas se a tinha lhe parecer estabilizada, e nela tiver crescido cabelo preto, a tinha está curada, e ele está limpo, e o sacerdote o declarará limpo. Se um homem ou uma mulher também tiver na pele da sua carne manchas claras, isto é, manchas claras brancas, então o sacerdote as examinará. E eis que, se as manchas brancas na pele da sua carne forem de um branco escurecido, é uma mancha sardenta que cresceu na pele, ele está limpo. E o homem cujo cabelo caiu de sua cabeça, ele é calvo, contudo, ele está limpo. Se os cabelos lhe caírem na parte dianteira da cabeça, ele é meio calvo, no entanto, está limpo. E se houver na cabeça calva, ou na testa calva um ferimento branco avermelhado, isto é lepra que surgiu em sua cabeça calva, ou em sua testa calva. Então o sacerdote examinará, e eis que, se a inchação do ferimento for branco avermelhado em sua cabeça calva, ou em sua testa calva, como a lepra aparece na pele da carne, este é um homem leproso, ele está impuro, o sacerdote o declarará totalmente impuro, a sua praga está na sua cabeça. As roupas do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e a sua cabeça descoberta, e ele cobrirá seu lábio superior e clamará, impuro, impuro. Todos os dias em que a praga estiver nele, será sujo, impuro está, habitará só, fora do acampamento será a sua habitação. A veste também na qual houver praga de lepra, seja veste de lã, ou veste de linho, seja no fio urdido,
ou no fio tecido, de linho ou de lã, seja em pele, ou em qualquer coisa feita de pele, e se a praga for verde ou avermelhada na veste, ou na pele, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de pele, isto é praga de lepra, e deverá ser mostrada ao sacerdote. E o sacerdote examinará a praga, e encerrará o que tem a praga por 7 dias, e ele examinará a praga ao 7º dia, se há praga se houver estendido na veste, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, ou em qualquer obra que for feita de pele. A praga é uma lepra maligna, isso é impuro. Portanto, ele queimará a veste, ou fio urdido, ou fio tecido de lã, ou de linho, ou qualquer coisa de pele em que houver a praga, por ré a lepra maligna, se queimará no fogo. E se o sacerdote a examinar, e eis que se a praga não se estendeu na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer coisa de pele, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que estava a praga e a encerrará por mais 7 dias, e o sacerdote examinará a praga, depois que for lavada. E eis que, se a praga não mudou a sua cor, nem a praga se estendeu, é impura, tu a queimarás no fogo, praga penetrante é, mesmo sendo pelado por dentro ou por fora. Mas se o sacerdote vir que a praga está de alguma forma escura, depois que for lavada, então ele a rasgará da veste, ou da pele, ou do fio urdido, ou do tecido. E se ainda aparecer na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer coisa de pele, é uma praga contagiosa, queimarás aquilo em que está a praga com fogo. Mas a veste, ou fio urdido ou tecido, ou qualquer coisa de pele te lavares, e se a praga tiver desaparecido deles, então se lavará uma segunda vez, e será ela limpa. Esta é a lei da praga da lepra da veste de lã, ou de linho, ou do fio urdido, ou de tecido, ou de qualquer coisa de pele, para declará-la limpa ou para declará-la impura. Levítico 14. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Ele será trazido ao sacerdote, e o sacerdote sairá do acampamento, e o sacerdote o examinará, e eis que, se a praga de lepra estiver curada no leproso, então o sacerdote ordenará que se tome para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas, e madeira de cedro, e escarlate, e isopo. E o sacerdote ordenará que se mate uma das aves num vaso de barro sobre águas correntes. E quanto à ave viva, ele a tomará, e a madeira de cedro, e a escarlate, e o isopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi morta sobre as águas correntes. E ele espargirá sobre aquele que é de purificar-se da lepra 7 vezes, e o declarará limpo, e soltará a ave viva em campo aberto. E aquele que tem de purificar-se lavará as suas vestes, e rapará todo o seu cabelo, e se lavará com água, para que ele possa ser limpo. E depois ele entrará no acampamento, e ficará fora da sua tenda por 7 dias. Mas será que, ao 7º dia, ele raspará todo o seu cabelo de sua cabeça, e sua barba, e as sobrancelhas, e ele rapará todo o cabelo, e lavará as suas vestes, e ele também lavará a sua carne com água, e será limpo. E no 8º dia ele tomará 2 cordeiros sem defeito, e uma cordeira de 1 ano sem defeito, e 3 deísimas de farinha fina para oferta de alimentos, misturada com óleo, e um lode de óleo. E o sacerdote que faz sua purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com estas coisas perante o Senhor, à porta do tabernáculo da congregação, e o sacerdote tomará um dos cordeiros, e o oferecerá por oferta pela transgressão, e o lode de óleo, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. E ele matará o cordeiro no lugar onde ele mata a oferta pelo pecado e a oferta queimada, no santo lugar, porque assim como a oferta pelo pecado é do sacerdote, também é a oferta pela transgressão, é coisa santíssima. E o sacerdote tomará um pouco do sangue da oferta pela transgressão, e o sacerdote o colocará sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo grande do seu pé direito. E o sacerdote tomará um pouco do lode de óleo, e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. E o sacerdote molhará o seu dedo direito no óleo que está na sua mão esquerda, e espargirá do óleo com o seu dedo, 7 vezes perante o Senhor, e o restante de óleo que está na sua mão o sacerdote colocará sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo grande do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela transgressão. E o restante do óleo que está na mão do sacerdote, ele o derramará sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se, e o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. E o sacerdote oferecerá oferta pelo pecado, e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua impureza, e depois ele matará a oferta queimada, e o sacerdote oferecerá a oferta queimada e a oferta de alimentos sobre o altar, e o sacerdote fará expiação por ele, e este será limpo. E se ele for pobre, e não conseguir tanto,
Então ele tomará um cordeiro para expiação da culpa em oferta movida, para fazer expiação por ele, e a dízima de farinha fina, misturada com óleo, para oferta de alimentos, e um move de óleo, e 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme for capaz de alcançar, dos quais um será uma oferta pelo pecado, e o outro uma oferta queimada. E ele os trará ao 8º dia da sua purificação ao sacerdote, à porta do tabernáculo da congregação, perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela transgressão, e o molde de óleo, e o sacerdote os moverá por oferta movida perante o Senhor, e ele matará o cordeiro da oferta pela transgressão, e o sacerdote tomará um pouco do sangue da oferta pela transgressão, e o colocará sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo grande do seu pé direito. E o sacerdote derramará do óleo na palma da sua própria mão esquerda, e o sacerdote espargirá com o seu dedo direito um pouco do óleo que está na sua mão esquerda, 7 vezes perante o Senhor, e o sacerdote colocará do óleo que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo grande do seu pé direito, no lugar do sangue da oferta pela transgressão. E o restante do óleo que está na mão do sacerdote ele colocará sobre a cabeça do que se há de purificar, para fazer expiação por ele perante o Senhor. E ele oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme suas condições. Do que for capaz de alcançar, será um para oferta pelo pecado, e o outro para oferta queimada com a oferta de alimentos. E o sacerdote fará expiação por aquele que se há de purificar perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cuja mão não é capaz de alcançar o que pertence à sua purificação. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que eu vos dou por possessão, e eu colocar a praga da lepra em uma casa da terra da vossa possessão, e quem possuir a casa fará saber ao sacerdote, dizendo: Parece-me que há algo como a praga em minha casa. Então o sacerdote ordenará que esvaziem a casa, antes que o sacerdote entre para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja feito impuro. E depois entrará o sacerdote para examinar a casa, e ele examinará a berriaga, e eis que se a praga que estiver nas paredes da casa tiver cavidades verdes ou avermelhadas, e parecer mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa pela porta da casa, e fechará a casa por 7 dias. E o sacerdote virá novamente no 7º dia e examinará, e eis que se a praga estiver espalhada nas paredes da casa, então o sacerdote ordenará que eles arranquem as pedras em que estiver a praga, e que as lancem em um lugar impuro fora da cidade. E ele fará com que a casa seja raspada por dentro e ao redor, e eles derramarão o pó que houverem raspado fora da cidade em um lugar impuro. E eles tomarão outras pedras e as porão no lugar daquelas pedras, e ele tomará outra argamassa, e rebocará a casa. E se a praga retornar, e brotar na casa, depois dele ter arrancado as pedras, e depois da casa ter sido raspada, e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará, e a examinará. Eis que, se a praga estiver se estendida na casa, e houver lepra roedora na casa, isto é impuro. E ele derrubará a casa, as suas pedras e a sua madeira, e também todo o barro da casa, e ele levará para fora da cidade, a um lugar impuro. E o que entrar naquela casa, em qualquer dia em que estiver fechada, será impuro até a tarde. E aquele que se deitar na casa lavará as suas vestes, e o que comer na casa lavará as suas vestes. E se o sacerdote entrar e examinar, e eis que, se a praga não houver se espalhado na casa, após a casa ter sido rebocada, então o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. E ele tomará para espiar a casa 2 aves, e madeira de cedro, e escarlate, e sopo. E ele matará uma das aves num vaso de barro sobre águas correntes. E ele tomará a madeira de 7 RO, e o esopo, e a escarlate, e a ave viva, e os molhará no sangue da ave morta, e nas águas correntes, espargirá a casa 7 vezes, e ele purificará a casa com o sangue da ave, e com a água corrente, e com a ave viva, e com a madeira de cedro, e coeme o esopo, e com a escarlate, mas ele deixará ir a ave viva para fora da cidade sobre campo aberto, e fará expiação pela casa, e será limpa. Esta é a lei de todo tipo de praga da lepra e da tinha, e da lepra das vestes, e das casas, e da inchação, e da sarna, e da mancha clara, para ensinar quando algo é impuro, e quando algo está limpo. Esta é a lei da lepra. Levítico 15. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel, e dizei-lhes: Quando algum homem tem um corrimento do seu membro viril, por causa do seu problema, ele é impuro. E esta será a norma sobre a impureza pelo seu corrimento. Seja o seu membro viril emitir um corrimento, ou que esteja obstruído pelo seu corrimento, será impuro. Toda cama em que se deitar o que tiver corrimento será impuro,
e toda coisa sobre o que se assentar será impura. E qualquer que tocar a sua cama lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será impuro até a tarde. E aquele que se assentar sobre alguma coisa em que se assentou que tem o corrimento lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será impuro até a tarde. E aquele que tocar a carne do que tem o corrimento lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será impuro até a tarde. E se aquele que tem o corrimento cuspir sobre aquele que é limpo, então ele lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será impuro até a tarde. E toda sela em que cavalgar o que tem o corrimento será impura. E qualquer que tocar em alguma coisa que estava debaixo dele será impuro até a tarde, e aquele que levar qualquer destas coisas lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será impuro até a tarde. E todo aquele a quem tocar o que tem o corrimento, sem ter lavado as suas mãos com água, ele lavará essas suas vestes, e se banhará em água, e será impuro até a tarde. E o vaso de barro em que tocar o que tem o corrimento será quebrado, e todo vaso de madeira será lavado com água. E quando o que tem o corrimento estiver limpo do seu corrimento, então ele contará 7 dias para sua purificação, e lavará as suas vestes, e banhará a sua carne em água corrente, e será limpo. E no 8º dia, ele tomará 2 rolas, ou 2 pombinos, e virá perante o Senhor, à porta do tabernáculo da congregação, e os dará ao sacerdote, e o sacerdote os oferecerá, um para oferta pelo pecado e o outro para oferta queimada. E o sacerdote fará expiação para ele, diante do Senhor, por causa do seu corrimento. E se a semente de cópula de algum homem sair dele, então banhará toda a sua carne com água e será impuro até a tarde. E toda veste, e toda pele em que houver semente da cópula será lavada com água, e serão impuras até a tarde. E a mulher com quem um homem se deitar com semente da cópula, ambos se banharão com água, e serão impuros até a tarde. E se a mulher tiver um corrimento, e o seu corrimento na sua carne for sangue, ela será separada por 7 dias, e qualquer que a tocar será impuro até a tarde. E toda coisa sobre o que ela se deitar durante a sua separação será impuro, e tudo sobre o que ela se assentar será impuro. E qualquer que tocar a sua cama lavará as suas vestes, e se banhará com água, e será impuro até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela se tiver assentado lavará as suas vestes, e se banhará com água, e será impuro até a tarde. E se alguma coisa estiver sobre sua cama ou sobre alguma coisa em que ela se assentou, se alguém a tocar, será impuro até a tarde. E se algum homem se deitar com Euá, e a sua menstruação verter sobre ele, impuro será por 7 dias. Também toda a cama sobre a qual se deitar será impura. E se uma mulher tiver um corrimento do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue peor mais tempo do que a sua separação, todos os dias do corrimento da sua impureza será como nos dias da sua separação, ela será impura. Toda a cama sobre a qual ela se deitar todos os dias do seu corrimento lhe será como a cama da sua separação, e tudo sobre o qual ela se assentar será impura, conforme a impureza da sua separação. E aquele que tocar estas coisas será impuro, e lavará as suas vestes, e se banhará com água, e será impuro até a tarde. Mas se ela for limpa do seu corrimento, então ela contará para si 7 dias, e depois ela será limpa. E no 8º dia ela tomará consigo 2 rolas ou 2 pombinos, e os trará ao sacerdote, à porta do tabernáculo da congregação. Então o sacerdote oferecerá um por oferta pelo pecado, e o outro por oferta queimada, e o sacerdote fará expiação por ela perante o Senhor, pelo corrimento da sua impureza. Assim separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que eles não morram nas suas impurezas, quando corromperem o meu tabernáculo, que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem um corrimento e daquele de quem sai a semente, e que assim fique impuro, e daquela que está enferma no seu período menstrual, e daquele que tem o corrimento, do homem, e da mulher, e daquele que se deitar com aquela que está impura. Levítico 16. E o Senhor falou a Moisés, após a morte dos 2 filhos de Arão, quando eles ofereceram diante do Senhor, e morreram. E o Senhor disse a Moisés, fala a Arão, teu irmão, para que ele não entre todo o tempo no santo lugar, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que ele não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Assim, Arão entrará no santo lugar, com um novilho para oferta pelo pecado, e um carneiro para oferta queimada. E ele vestirá a túnica santa de linho, e terá calções de linho sobre a sua carne, e se cingirá com um cinto de linho, e com uma mitra de linho se vestirá. Estas são vestes santas, portanto, ele banhará a sua carne na água, e então as vestirá. E ele tomará da congregação dos filhos de Israel 2 cabritos para oferta pelo pecado, e um carneiro para oferta queimada.
E Arão oferecerá seu novilho da oferta pelo pecado, que será para ele mesmo, e fará expiação por si, e por sua casa. E ele tomará 2 bodes, e os apresentará perante o Senhor, à porta do tabernáculo da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor, e a outra sorte pelo bode expiatório. E Arão trará o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para ser bode expiatório, deverá ser apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, e para enviá-lo como bode expiatório ao deserto. E Arão trará o novilho da oferta pelo pecado, que será para ele mesmo, e fará expiação por si e por sua casa, e matará o novilho da oferta pelo pecado, que é para si mesmo. E ele tomará um incensário cheio de brasas de fogo do altar diante do Senhor, e as suas mãos cheias de incenso aromático moído e o trará para dentro do véu. E ele colocará o incenso sobre o fogo, perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que ele não morra. E ele tomará do sangue do novilho e o espargirá com o seu dedo sobre o propiciatório, para o leste, e perante o propiciatório, espargirá do sangue com o seu dedo 7 vezes. Então ele matará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como ele fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório, e perante o propiciatório. E ele fará expiação pelo santo lugar por causa da impureza dos filhos de Israel, e por causa das suas transgressões em todos os seus pecados, e assim ele fará pelo tabernáculo da congregação, que permanece entre eles no meio das suas impurezas. E nenhum homem estará no tabernáculo da congregação, quando ele entrar para fazer expiação no seu lugar, até que ele saia, e tenha feito expiação por si mesmo, e por sua casa, e por toda a congregação de Israel. Então ele sairá ao altar, que está perante o Senhor, e fará expiação por ele, e tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e o colocará sobre os chifres do altar ao redor. E ele espargirá do sangue sobre este com o seu dedo 7 vezes, e o purificará e santificará da impureza dos filhos de Israel. E quando ele acabar de reconciliar o santo lugar, e o tabernáculo da congregação, e o altar, então ele trará o bode vivo. E Arão colocará ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e confessará sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões em todos os seus pecados, e os colocará sobre a cabeça do bode e o enviará, pela mão de um homem apto para o deserto. E o bode levará sobre si todas as iniquidades deles até uma terra não habitada, e ele enviará o bode ao deserto. E Arão virá ao tabernáculo da congregação, e despirá as vestes de linho, que ele colocou quando entrou no santo lugar, e ali as deixará. E banhará a sua carne com água no santo lugar e vestirá as suas vestes. Então sairá, e oferecerá a sua oferta queimada, e a oferta queimada do povo, e fará expiação por si e pelo povo. E a gordura da oferta pelo pecado ele queimará sobre o altar. E aquele que tiver soltado o bode expiatório lavará as suas vestes, e banhará a sua carne em água, e depois entrará no acampamento. E o novilho para a oferta pelo pecado, e o bode para a oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santo lugar, serão levados por alguém para fora do acampamento, e eles queimarão no fogo as suas peles, a sua carne, e o seu esterco. E aquele que os queimar lavará as suas vestes e banhará a sua carne em água, e depois ele entrará no acampamento. E isto vos será por estatuto eterno: no 7º mês, no 10º dia do mês, afligireis a vossa alma, e não fareis trabalho algum, seja alguém do seu próprio país, ou um estrangeiro que peregrina entre vós. Porque, naquele dia, o sacerdote fará expiação por vós, para purificar-vos, para que sejais purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Isto será um sábado de descanso para vós, e afligireis a vossa alma, por um estatuto eterno. E o sacerdote que for ungido, e que for consagrado para ministrar o ofício de sacerdote no lugar de seu pai fará expiação, e colocará as vestes de linho, as vestes santas. E ele fará uma expiação pelo santuário sagrado, e ele fará expiação pelo tabernáculo da congregação e pelo altar, e ele fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isto vos será por estatuto eterno, fazer expiação pelos filhos de Israel, por todos os seus pecados, uma vez no ano. E ele fez como o Senhor ordenou a Moisés. Levítico 17. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a Arão, e aos seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: Esta é a coisa que o Senhor ordenou, dizendo: Qualquer homem da casa de Israel que matar boi, ou cordeiro, ou cabra no acampamento, ou quem os matar fora do acampamento,
e os não trouxer à porta do tabernáculo da congregação, para oferecer uma oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, a tal homem será imputado sangue. Ele derramou sangue, e esse homem será cortado do seu povo, a fim de que os filhos de Israel possam trazer seus sacrifícios, que eles ofereceram sobre campo aberto, e que eles possam trazê-los ao Senhor, à porta do tabernáculo da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por ofertas de paz ao Senhor. E o sacerdote espargirá o sangue sobre o altar do Senhor à porta do tabernáculo da congregação, e queimará a gordura por cheiro suave ao Senhor. E nunca mais eles oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituíram. Isto lhes será por estatuto eterno nas suas gerações. E tu lhes dirás: qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, te oferecer uma oferta queimada ou sacrifício, e não o trouxer à porta do tabernáculo da congregação, para oferecê-lo ao Senhor, até o tal homem será cortado entre o seu povo. E qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer qualquer tipo de sangue, eu colocarei a minha face contra a alma de comer o sangue, e a cortarei entre o seu povo. Porque a vida da carne está no sangue, e eu o tenho dado a vós sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, pois este é o sangue que faz expiação pela alma. Portanto, eu disse aos filhos de Israel: nenhuma alma dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue. E qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós que caçar e capturar qualquer animal ou ave que possa ser comida, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Porquanto é a vida de toda a carne, o seu sangue é pela sua vida. Portanto eu disse aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhum tipo de carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será cortado. E toda a alma que comer do que morreu por si, ou que foi dilacerado por animais, seja alguém do seu próprio país, ou um estrangeiro, lavará as suas vestes, e se banhará com água, e será impura até a tarde, depois estará limpa. Mas, se ele não as lavar, nem banhar a sua carne, então ele levará a sua iniquidade. Levítico 18. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, e diz-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis como fazem na terra do Egito, na qual habitastes, nem fareis como fazem na terra de Canaã, onde eu vos estou conduzindo. Nem andareis nos seus costumes. Cumprireis os meus juízos, e guardareis as minhas ordenanças, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, guardareis os meus estatutos, e os meus juízos, pois o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Eu sou o Senhor. Nenhum de vós se aproximará de qualquer parente para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. A nudez de teu pai, ou a nudez de tua mãe, tu não descobrirás, ela é tua mãe, tu não descobrirás a sua nudez. A nudez da mulher de teu pai, tu não descobrirás, esta é a nudez de teu pai. A nudez de tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, seja ela nascida em casa ou nascida fora da casa, a sua nudez tu não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha, a sua nudez tu não descobrirás, porque é a tua própria nudez. A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã, tu não descobrirás a sua nudez. Tu não descobrirás a nudez da irmã de teu pai, ela é parenta próxima de teu pai. Tu não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe, porque ela é parenta próxima de tua mãe. Tu não descobrirás a nudez do irmão de teu pai, não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. Tu não descobrirás a nudez de tua nora, ela é a mulher de teu filho, não descobrirás a sua nudez. Tu não descobrirás a nudez da esposa de teu irmão, esta é a nudez de teu irmão. Tu não descobrirás a nudez de uma mulher e de sua filha, nem tomarás a filha de seu filho, ou a filha de sua filha, para descobrir a sua nudez, porque elas são parentas próximas, isto é perversidade. Nem tomarás uma mulher com sua irmã, para aborrecê-la, descobrindo a sua nudez, a um lado da outra durante a sua vida. Também não te chegarás à mulher para descobrir a sua nudez, enquanto ela for separada por sua impureza. Além disso, não te deitarás carnalmente com a mulher de teu próximo, para te contaminares com ela. E tu não deixarás nenhum da tua semente passar pelo fogo perante Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Não te deitarás com um homem, como se fosse mulher, isto é uma abominação. Nem te deitarás com qualquer animal, para te contaminares com ele, nem a mulher se colocará perante um animal para deitar-se com ele, isto é confusão. Não vos contamineis com nenhuma destas coisas, porque em todas estas coisas são contaminadas as nações que eu lanço fora de diante de vós. E a terra está contaminada, portanto, eu visitarei sobre ela a sua iniquidade,
e a terra em si vomitará os seus habitantes. Portanto, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e não cometereis nenhuma dessas abominações, seja alguém do seu próprio país, ou um estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra está contaminada. Para que a terra não vos vomite também, quando a contaminardes, como vomitou as nações que foram antes de vós. Pois qualquer que cometer alguma dessas abominações, as almas que as cometerem, serão cortadas entre o seu povo. Portanto, guardareis a minha ordenança, não cometendo nenhum destes costumes abomináveis que foram cometidos antes de vós, e não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 19. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e dize-lhes: Sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada homem temerá a sua mãe e a seu pai, e guardará os meus shabatos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos volteis a ídolos, nem façais para vós deuses fundidos. Eu sou o Senhor vosso Deus. E se oferecerdes sacrifício de oferta de paz ao Senhor, o oferecerás da vossa própria vontade. Se comerá no mesmo dia em que oferecerdes e no dia seguinte, e se restar até o terceiro dia, será queimado no fogo. E se for comido ao terceiro dia, isto será abominável, não será aceito. Portanto, qualquer que o comer levará a sua iniquidade, porque ele profanou a coisa santificada do Senhor, e aquela alma será cortada de entre seu povo. E quando fizerdes a colheita da vossa terra, o canto do teu campo não colherás totalmente, nem colherás os restos da tua colheita. E não recolherás a tua vinha, nem colherás toda a uva da tua vinha, tu as deixarás para o pobre estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não roubareis, nem usareis de falsidade, nem mentireis uns para com os outros. E vós não jurareis falsamente pelo meu nome, e nem profanareis o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Não defraudarás o teu próximo, nem o roubarás, o salário daquele que é contratado não ficará contigo até amanhã. Não amaldiçoarás o surdo, nem colocarás pedra de tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não fareis injustiça no juízo. Não respeitarás a pessoa do pobre, nem honrarás a pessoa de poder, mas com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás para cima e para baixo como um mexeriteiro entre o teu povo, não estarás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não odiarás a teu irmão no teu coração, tu deverás de qualquer forma repreender o teu próximo, e não sofrerás pecado se obre ele. Não te vingarás, nem guardarás qualquer ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Guardareis os meus estatutos, tu não permitirás que o teu gado se reproduza com uma espécie diferente, não semearás no teu campo semente misturada, e nem uma veste misturada de linho e lã vestireis. E qualquer um que se deitar carnalmente com uma mulher, que é uma serva, desposada a um marido, e que não foi resgatada, nem se lhe houver dada liberdade, ela será açoitada, eles não serão mortos, porque ela não era livre. E ele trará a sua oferta pela transgressão ao Senhor até a porta do tabernáculo da congregação, um carneiro, por oferta pela transgressão. E o sacerdote fará expiação por ele com o carneiro da oferta pela transgressão perante o Senhor, pelo seu pecado que cometeu, e o seu pecado que cometeu lhe será perdoado. E quando entrardes na terra e tiverdes plantado todo tipo de árvore para o alimento, considerarás o seu fruto como incircunciso, 3 anos vos será incircunciso, dele não se comerá. Mas, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, para adorar ao Senhor. E no 5º ano, comereis o seu fruto, para que vos produza o aumento. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não comereis coisa alguma com sangue, nem usareis encantamento, nem adivinhareis. Não arredondareis os cantos das vossas cabeças, nem rasparás a tua barba pelos lados. Não fareis nenhum corte em vossa carne pelos mortos, nem imprimireis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Não prostituas tua filha, para fazer com que ela seja uma prostituta, para que a terra não caia pela prostituição, e a terra se torne cheia de maldade. Guardareis os meus shabates e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não considerareis os que têm espíritos familiares, nem buscareis feiticeiros, para serem contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Te levantarás diante das cãs, e honrarás a face do homem velho, e temerás teu Deus. Eu sou o Senhor. E se o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o aborrecereis.
Mas o estrangeiro que habita convosco vos será como nascido entre vós, e amá-lo-ás como a ti mesmo, porque estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justo e um rim justo tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Portanto, observareis todos os meus estatutos, e todos os meus juízos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Levítico 20. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Novamente dirás aos filhos de Israel: qualquer pessoa, dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, der qualquer parte de sua semente a Molote, certamente morrerá, o povo da terra o apedrejará com pedras. E eu colocarei a minha face contra esse homem, e o cortarei do meio do seu povo, porque ele deu da sua semente a Molote, para contaminar o meu santuário, e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra de alguma maneira esconder os olhos daquele homem que houver dado da sua semente a Molote, e o não matar, então eu colocarei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, e o cortarei do meio do seu povo, com todos os que se prostituem após ele, prostituindo-se com Molote. E a alma que se tornar para os espíritos familiares e feiticeiros, para se prostituir após eles, eu colocarei a minha face contra aquela alma, e a cortarei do meio do seu povo. Santificai-vos, portanto, e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E vós guardareis os meus estatutos e os cumprireis. Eu sou o Senhor que vos santifica. Pois qualquer um que amaldiçoar seu pai ou sua mãe certamente morrerá. Ele amaldiçoou seu pai ou sua mãe, o seu sangue será sobre ele. E o homem que comete adultério com a esposa de outro homem, até aquele que comete adultério com a esposa do seu próximo, o adúltero e a adúltera certamente serão postos à morte. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai descobriu a nudez de seu pai, ambos, certamente, serão postos à morte, o seu sangue será sobre eles. Se um homem se deitar com a sua nora, ambos, certamente, serão postos à morte, eles forjaram confusão, o seu sangue será sobre eles. Se um homem também se deitar com um homem, como ele se deita com uma mulher, ambos cometeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. E se um homem tomar uma mulher e a sua mãe, isto é maldade, eles serão queimados com fogo, tanto ele quanto elas, para que não haja maldade entre vós. E se um homem se deitar com um animal, ele certamente será posto à morte, e matareis o animal. E se uma mulher aproximar-se de um animal, e deitar-se com ele, tu matarás a mulher e o animal, eles certamente serão postos à morte, o seu sangue será sobre eles. E se um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela vir a sua, isto é uma coisa perversa, eles serão cortados aos olhos do seu povo. Ele descobriu a nudez de sua irmã, ele levará a sua iniquidade. E se um homem se deitar com uma mulher que tem a sua enfermidade, e descobrir a sua nudez, ele descobriu a sua fonte, e ela descobriu a fonte de seu sangue, e ambos serão cortados do meio do seu povo. E tu não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe, nem da irmã de teu pai, porquanto descobriu a sua parenta, sobre si levarão a sua iniquidade. E se um homem se deitar com a esposa de seu tio, ele descobriu a nudez de seu tio, seu pecado sobre si levarão, 100 filhos morrerão. E se um homem tomar a mulher de seu irmão, isto é uma coisa impura, ele descobriu a nudez do seu irmão, eles ficarão 100 filhos. Vós, portanto, guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos e os cumprireis, para que a terra, para a qual eu vos trago para nela habitar, não vos vomite. E não andareis nos costumes da nação, que eu lanço fora de diante de vós, porque eles cometeram todas estas coisas, portanto, eu as abomino. Mas a vós tenho dito, vós herdareis a sua terra, e eu a darei a vós para possuí-la, uma terra que flui leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei de outros povos. Portanto, fareis diferença entre os animais limpos e impuros, e entre as aves impuras e as limpas, e não fareis a vossa alma abominável pelos animais, ou pelas aves, ou por qualquer tipo de coisa viva que se arrasta sobre a terra, as quais eu separei de vós como impuras. E sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos outros povos, para serdes meus. E também um homem ou uma mulher que tenha um espírito familiar, ou que seja feiticeiro, certamente morrerá, com pedras os apedrejarão, o seu sangue será sobre eles. Levítico 21. E o Senhor disse a Moisés, fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes, ninguém se contaminará por causa do morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais próximo, ou seja, por sua mãe,
e por seu pai, e por seu filho, e por sua filha, e por seu irmão, e por sua irmã virgem, que é próxima a ele, que ainda não teve marido, por ela poderá ele ser contaminado. Mas ele não contaminará a si mesmo, sendo o principal homem entre o seu povo, para se profanar. Eles não farão calvície sobre a sua cabeça, nem rasparão os cantos da sua barba, nem farão cortes na sua carne. Eles serão santos para o seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque as ofertas do Senhor feitas por fogo, e o pão do seu Deus eles oferecem, portanto, eles serão santos. Eles não tomarão mulher que é prostituta ou profana, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, porque ele é santo para o seu Deus. Portanto, tu o santificarás, pois ele oferece o pão do teu Deus. Ele será santo para ti, porque eu, o Senhor que vos santifica, sou santo. E a filha de qualquer sacerdote, se ela profanar-se, prostituindo-se, profana seu pai, com fogo ela será queimada. E aquele que é o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que é consagrado para colocar as vestes, não descobrirá a sua cabeça, nem rasgará as suas vestes, e não se chegará a nenhum corpo morto, nem se contaminará por causa de seu pai, ou por sua mãe, nem sairá do santuário, para que não profane o santuário do seu Deus, porque a coroa do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. E ele tomará uma mulher na sua virgindade. Uma viúva, ou uma mulher divorciada, ou profana, ou uma prostituta, estas ele não tomará, mas ele tomará uma virgem de seu próprio povo por mulher. Ele não profanará a sua semente entre os seus povos, porque eu, o Senhor, o santifico. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a Arão, dizendo: Quem quer que seja da tua semente, nas suas gerações, que tiver algum defeito, não se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Porque qualquer que seja o homem que tiver defeito não se aproximará, um homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou com alguma coisa em excesso, ou homem que tiver o pé quebrado, ou a mão que o quebrada, ou corcunda, ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna, ou em pigens, ou que tenha suas pedras quebradas. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, que tiver defeito, se chegará para oferecer as ofertas do Senhor feitas por fogo. Ele tem um defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Ele comerá o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Ele apenas não entrará até ao véu, nem se chegará ao altar, porque ele tem um defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu, o Senhor, os santifico. E Moisés falou isso a Arão, e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel. Levítico 22. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Dize a Arão e a seus filhos que eles se separem das coisas santas dos filhos de Israel, e que eles não profanem o meu santo nome nestas coisas que eles consagram a mim. Eu sou o Senhor. Diz-lhes: Qualquer pessoa de toda a vossa semente que entre as vossas gerações se chegar às coisas santas que os filhos de Israel santificam ao Senhor, tendo sobre si a sua impureza, aquela alma será cortada da minha presença. Eu sou o Senhor. Qualquer homem da semente de Arão que for leproso ou tiver um corrimento não comerá das coisas santas, até que esteja limpo. E quem tocar alguma coisa que é impura de cadáver, ou um homem cuja semente sai dele, ou qualquer que tocar alguma coisa rastejante, pela qual se fez impuro, ou algum homem, de quem se pegou impureza, seja qual for a sua impureza. A alma que nele tocar será impura até a tarde, e não comerá das coisas santas, a não ser que ele lave a sua carne com água. E quando o sol se pôr, ele estará limpo, e depois comerá das coisas santas, porque este é o seu alimento. Aquilo que morreu por si, ou foi dilacerado por animais, ele não comerá, para que não se contamine. Eu sou o Senhor. Portanto, eles guardarão a minha ordenança, para que por isso não levem pecado e, portanto, morram nele, havendo-o profanado. Eu, o Senhor, os santifico. Nenhum estranho comerá coisa santa, nem o hóspede do sacerdote, nem o servo contratado, não comerão da coisa santa. Mas se o sacerdote comprar alguém com o seu dinheiro, ele comerá disto, e aquele que é nascido na sua casa, estes comerão de seu alimento. Se a filha do sacerdote também se casar com um estrangeiro, ela não comerá da oferta das coisas santas. Mas se a filha do sacerdote for viúva ou divorciada, e não tiver filho, e se houver tornado à casa de seu pai, como na sua juventude, ela poderá comer da carne do seu pai, mas nenhum estrangeiro comerá dele. E se algum homem comer da coisa santa involuntariamente, então sobre ela acrescentará a sua quinta parte, e a dará ao sacerdote com a coisa santa. E eles não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel, que eles oferecem ao Senhor,
fazendo com que eles carreguem a iniquidade da transgressão, quando eles comem as suas coisas santas, porque eu, o Senhor, os santifico. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a Arão, e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: Qualquer que seja da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel, que oferecer a sua oblação por todos os seus votos, e por todas as suas ofertas voluntárias, que eles oferecerão ao Senhor como uma oferta queimada, oferecerá segundo a sua própria vontade, um macho sem defeito, dos bois, das ovelhas ou das cabras. Mas nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceitável de vós. E quando alguém oferecer um sacrifício das ofertas de paz ao Senhor, para realizar seu voto, ou oferta voluntária, com bois ou ovelhas, este será perfeito para que seja aceito. Não haverá defeito nele. Cego, ou quebrado, ou mutilado, ou que tenha sarna, ou escorbuto, ou em pigens, estes não oferecereis ao Senhor, nem deles fareis oferta por fogo sobre o altar ao Senhor. Qualquer novilho ou cordeiro, com alguma coisa em excesso, ou faltando em suas partes, poderás oferecer por oferta voluntária, mas por um voto não será aceito. Não oferecereis ao Senhor o que está machucado, ou moído, ou quebrado, ou cortado, não fareis qualquer oferta assim na vossa terra. Nem da mão do estrangeiro oferecereis pão ao vosso Deus, de todas estas coisas, porque a sua corrupção está nelas, e há nelas defeito, não serão aceitas de vós. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Quando novilho, ou ovelha, ou cabra, nasce, 7 dias estará debaixo de sua mãe. Do 8º dia em diante será aceito por oferta feita por fogo ao Senhor. Ou seja vaca ou ovelha, não a matarás a elas e a sua cria ambos no mesmo dia. E quando oferecerdes sacrifício de ações de graça ao Senhor, vós oferecereis de vossa própria vontade. No mesmo dia se comerá, nada deixareis ficar até amanhã. Eu sou o Senhor. Portanto, guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Nem profanareis o meu santo nome, mas sereis santificado entre os filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor. Levítico 23. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: A respeito das solenidades do Senhor, proclamareis que serão santas convocações, estas são as minhas solenidades. 6 dias trabalhareis, mas o 7º dia será o Shabat do descanso, uma santa convocação, nenhum trabalho fareis nele. Isto é o Shabat do Senhor em todas as vossas habitações. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que proclamareis nas suas estações. No 14º dia do 1º mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E no 15º dia do mesmo mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No 1º dia, tereis uma santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis nele, mas por 7 dias oferecereis uma oferta feita por fogo ao Senhor. Ao 7º dia haverá uma santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis nele. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando entrardes na terra que eu vos hei de dar, e colherdes a sua ceifa, então trareis um molho das primícias da vossa ceifa ao sacerdote, e ele moverá um molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte após o Shabat o sacerdote o moverá. E vós oferecereis naquele dia em que moverdes o molho um cordeiro de 1 ano, sem defeito, por uma oferta queimada ao Senhor. E a sua oferta de alimentos será 2/10 de farinha fina, misturada com óleo, uma oferta feita por fogo em cheiro suave ao Senhor, e a oferta de bebida será de vinho, a 4ª parte de 1 hin. E não comereis pão, nem milho ressequido, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Isto será um estatuto eterno por vossas gerações, em todas as vossas habitações. E para vós contareis desde o dia seguinte do Shabat, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 Shabats serão completos. Até o dia seguinte ao 7º Shabat, contareis 50 dias, e oferecereis uma nova oferta de alimentos ao Senhor. Vós trareis das vossas habitações 2 pães de movimento. Eles serão de 2 dízimas de farinha fina, eles serão assados com fermento, eles são as primícias ao Senhor. E oferecereis com o pão 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 1 novilho, e 2 carneiros, oferta queimada serão ao Senhor, com a sua oferta de alimentos e as suas ofertas de bebida, por oferta feita por fogo, de cheiro suave ao Senhor. Então sacrificareis um cabrito dos bodes, por oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício das ofertas de paz. E o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros, eles serão santos para o Senhor e para o sacerdote.
E proclamareis naquele mesmo dia que tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis nele. Isto será um estatuto eterno em todas as vossas habitações por todas as vossas gerações. E quando colherdes a ceifa da vossa terra, não acabarás de colher os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua safra, tu as deixarás para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No 7º mês, no 1º dia do mês, tereis um Shabat, um memorial de soprar de trombetas, uma santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis nele, mas oferecereis uma oferta feita por fogo ao Senhor. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: E também no 10º dia deste 7º mês, será o dia da expiação, será uma santa convocação para vós, e afligireis as vossas almas, e oferecereis uma oferta feita por fogo ao Senhor. E nesse mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque este é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque qualquer que seja a alma que, nesse mesmo dia não se afligir, ela será cortada dentre o seu povo. E qualquer que seja a alma que fizer algum trabalho nesse mesmo dia, esta mesma alma eu destruirei dentre o seu povo. Nenhum tipo de trabalho fareis. Isto será um estatuto eterno pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Isto será para vós um Shabat de descanso, e afligireis as vossas almas. No 9º dia do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso Shabat. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Ao 15º dia deste 7º mês, por 7 dias, será a festa dos tabernáculos ao Senhor. No 1º dia, haverá uma santa convocação, nenhum trabalho servil fareis nele. 7 dias oferecereis uma oferta feita por fogo ao Senhor. No dia 8º, tereis uma santa convocação, e oferecereis ofertas feitas por fogo ao Senhor. Isto é uma assembléia solene, e nenhum trabalho servil fareis nele. Estas são as solenidades do Senhor, que proclamareis para serem santas convocações, para oferecer ao Senhor uma oferta feita por fogo, uma oferta queimada e uma oferta de alimentos, um sacrifício e oferta de bebida, cada coisa no seu dia, além dos Shabates do Senhor, e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Também, no 15º dia do 7º mês, quando tiverdes recolhido o fruto da terra, celebrareis a festa do Senhor, por 7 dias. No dia 1º haverá um Shabat, e no dia 8º haverá um Shabat. E tomareis para vós, no 1º dia, ramos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiros, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias no ano. Isto será um estatuto eterno pelas vossas gerações, vós a celebrareis no 7º mês. Vós habitareis em tendas por 7 dias, todos os nascidos em Israel habitarão em tendas, para que as vossas gerações saibam que eu fiz os filhos de Israel habitarem em tendas, quando eu os trouxe da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. E Moisés declarou aos filhos de Israel as solenidades do Senhor. Levítico 24. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que eles te tragam óleo puro de oliveira, batido, para a luminária, para fazer com que as lâmpadas queimem continuamente. Fora do véu do testemunho, no tabernáculo da congregação, Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã. Isto será um estatuto eterno pelas vossas gerações. Ele colocará as lâmpadas em ordem sobre o castiçal puro, perante o Senhor continuamente. E tomarás da farinha fina e dela assarás 12 bolos, cada bolo será de 2 décimos. E os colocarás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura, perante o Senhor. E colocarás incenso puro sobre cada fileira, que será sobre o pão por memorial, uma oferta feita por fogo ao Senhor. Em cada dia do Shabat, ele colocará em ordem perante o Senhor continuamente, sendo tirado dos filhos de Israel, por um pacto eterno. E será de Arão e de seus filhos, e eles comerão no santo lugar, porque coisa santíssima é para ele, das ofertas ao Senhor feitas por fogo, por estatuto eterno. E o filho de uma mulher israelita, cujo pai era um egípcio, apareceu no meio dos filhos de Israel, e este filho da mulher israelita e um homem de Israel brigavam entre si no acampamento. E o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. E eles trouxeram a Moisés, e o nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. E eles o colocaram em custódia, até que a mente do Senhor se revelasse a eles. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Trazei para fora do acampamento aquele que amaldiçoou, e que todos os que o ouviram ponham as suas mãos sobre a sua cabeça e que toda a congregação o apedreje.
E tu falarás aos filhos de Israel, dizendo: todo aquele que amaldiçoar o seu Deus carregará o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá, e toda a congregação certamente o apedrejará, assim como o estrangeiro e o que é nascido na terra, quando blasfemar o nome do Senhor, será morto. E aquele que matar algum homem, certamente morrerá. E aquele que matar um animal, o restituirá, animal por animal. E se um homem causar uma lesão em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito, quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Assim como ele causou uma lesão em um homem, assim se lhe fará também. E o que matar um animal, o restituirá, mas quem matar um homem será morto. Tereis uma mesma lei, assim será para o estrangeiro como para um do seu próprio país, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E Moisés falou aos filhos de Israel, que levassem o que havia amaldiçoado para fora do acampamento, e o apedrejassem com pedras, e os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Levítico 25. E o Senhor falou a Moisés, no monte Sinai, dizendo: fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: quando entrardes na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás o seu fruto. Mas, no 7º ano, haverá um sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Tu não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Não se fará o que nascer espontaneamente depois da tua colheita, não colherás as uvas de tua vinha descoberta, porque este será o ano de descanso para a terra. E o sábado da terra será alimento para vós, para ti, para o teu servo, para a tua serva, para o teu servo contratado, e para o estrangeiro que peregrina contigo, e para o teu gado, e para os animais que estão na tua terra, todo o seu incremento será para alimento. E tu contarás 7 shabates de anos, 7 vezes 7 anos, e o espaço dos 7 shabates de anos serão para ti 49 anos. Então tu farás tocar a trombeta do jubílio, no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação, fareis tocar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º, e proclamareis liberdade em toda a terra a todos os seus habitantes. Isto será o jubileu para vós, cada homem retornará à sua possessão, cada homem retornará à sua família. Esse 50º ano será para vós o jubileu. Não semeareis, nem colhereis o que nele crescer de si mesmo, nem vindimareis as uvas da tua vinha descoberta. Pois isto é o jubileu, santo será para vós, comereis o acréscimo do campo. Neste ano de jubileu, retornareis cada homem à sua possessão. E se tu venderdes alguma coisa ao teu próximo ou a comprardes alguma coisa da mão do teu próximo, não oprimais uns aos outros. Conforme o número dos anos após o jubileu, tu comprarás do teu próximo, e conforme o número dos anos dos frutos, ele venderá-te. Conforme a multidão dos anos, aumentarás o seu preço, e conforme a diminuição dos anos, abaixarás o seu preço, porque, conforme o número dos anos dos frutos ele vende para ti. Portanto, ninguém oprima um ao outro, mas tu temerás o teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, fazei os meus estatutos, e guardai os meus juízos, e fazei-vos, e habitareis na terra em segurança. E a terra dará o seu fruto, e comereis até vos fartar, e nela habitareis em segurança. E se disserdes: o que comeremos no 7º ano? Eis que não havemos de semear, nem colher o nosso incremento. Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. E, no 8º ano semeareis e comereis do fruto velho até o ano 9º, até que venha o seu fruto, comereis da fartura antiga. A terra não se venderá para sempre, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. E em toda a terra da vossa possessão concedereis redenção à terra. Se teu irmão empobrecer e vender certa quantidade da sua possessão, e se algum parente vier para redimir, então ele resgatará o que vendeu-se o irmão. E se o homem não tiver ninguém para redimir, e ele mesmo for capaz de redimi-la, então ele contará os anos desde a sua venda, e restituirá o excesso ao homem a quem a vendeu, para que retorne à sua possessão. Mas se ele não for capaz de restaurar-lhe, então, o que foi vendido permanecerá na mão do comprador até o ano do jubileu, e no jubileu sairá, e ele tornará à sua possessão. E se um homem vender uma casa de moradia em cidade morada, então ele poderá resgatá-la dentro de um ano inteiro após a sua venda. Durante um ano inteiro, ele poderá resgatá-la. Mas se não for resgatada no espaço de um ano inteiro, então a casa que estiver na cidade morada pertencerá para sempre àquele que a comprou, por todas as suas gerações, não sairá no jubileu. Mas as casas das aldeias que não têm muro em volta serão consideradas como os campos da região, elas poderão ser resgatadas, e sairão no jubileu.
Contudo, as cidades dos levitas, e as casas das cidades de sua possessão, os levitas poderão resgatá-las a qualquer tempo. E se um homem comprar dos levitas, então a casa que foi vendida e a cidade da sua possessão sairão no ano do jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são a sua possessão entre os filhos de Israel. Mas o campo dos arredores das suas cidades não se poderá vender, porque é a sua possessão perpétua. E se teu irmão empobrecer, e as suas forças decaírem, então tu o socorrerás, sim, embora seja um estrangeiro ou um peregrino, para que viva contigo. Não tomarás dele com usura, nem ganho, mas temerás o teu Deus, para que teu irmão possa viver contigo. Não lhe darás teu dinheiro com usura, nem emprestarás os teus mantimentos por ganância. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, e para ser vosso Deus. E se teu irmão que habita contigo empobrecer, e se vender a ti, não o obrigarás a servir como um escravo, mas como um servo contratado, e como um peregrino ele estará contigo, e te servirá até o ano do jubileu. E então ele partirá de ti, ele e seus filhos com ele, e retornará à sua própria família, e à possessão de seus pais retornará. Porque eles são meus servos, que eu tirei da terra do Egito, eles não serão vendidos como escravos. Tu não governarás sobre ele com rigor, mas temerás o teu Deus. Quanto aos escravos, e as escravas que tiveres, serão dos pagãos que estão ao redor de vós, deles comprareis escravos e escravas. Também dos filhos dos estrangeiros que peregrinam entre vós comprareis, deles e das suas famílias que estiverem convosco, que tiverem gerado na vossa terra, e vos serão por possessão. E os possuirão por herança para vossos filhos depois de vós, para os herdarem por possessão. Eles serão vossos servos para sempre, mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não governareis uns sobre os outros com rigor. E se um peregrino ou estrangeiro que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão, que está com ele, empobrecer e se vender ao peregrino ou estrangeiro que está contigo, ou a um membro da família do estrangeiro, depois de se vender, ele poderá ser resgatado novamente. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo, ou seu tio ou o filho de seu tio o resgatará, ou qualquer um dos seus parentes, alguém da sua família, poderá resgatá-lo, ou, se ele for capaz, poderá resgatar-se a si mesmo. E ele contará com aquele que o comprou, desde o ano que foi vendido a ele até o ano do jubileu, e o preço da sua venda será conforme o número dos anos, conforme o tempo que o servo contratado estará com ele. Se ainda muitos anos faltarem, de acordo com esses anos ele dará o preço de sua redenção, segundo o dinheiro pelo qual foi comprado. E se ainda restarem poucos anos até ao ano do jubileu, então os calculará com ele, e segundo seus anos, ele lhe dará de novo o preço de sua redenção. E como o servo contratado anualmente estará com ele, e o outro não governará sobre ele com rigor diante dos teus olhos. E se ele não for resgatado nestes anos, então ele sairá no ano do jubileu, tanto ele como seus filhos. Pois para mim os filhos de Israel são servos, eles são os meus servos que eu tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 26. Não fareis para vós ídolos, nem imagem de escultura, nem levantareis para vós estátua, nem colocareis alguma imagem de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus shabates, e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andardes dos meus estatutos, e guardardes os meus mandamentos, e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará o seu incremento, e as árvores do campo darão o seu fruto. E a vossa debulha alcançará até a vindima, e a vindima alcançará até o tempo da colheita, e comereis o vosso pão até vos fartar, e habitareis na vossa terra com segurança. E eu darei paz na terra, e deitareis, e não haverá quem vos amedronte, e farei desaparecer da terra os animais ferozes, e nem a espada passará por vossa terra. E perseguireis os vossos inimigos, e eles cairão diante de vós a espada. E 5 de vós perseguirão a 100, e 100 de vós colocarão 10.000 em fuga, e os vossos inimigos cairão diante de vós a espada. Porque eu terei respeito para convosco, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e estabelecerei o meu pacto convosco. E comereis a provisão envelhecida, e tirareis para fora o velho, por causa do novo. E eu estabelecerei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos abominará. E eu andarei no meio de vós, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os canzis do vosso jugo e vos fiz e andar erguidos. Mas se não me ouvirdes,
e não fizerdes todos estes mandamentos, e se desprezardes os meus estatutos, e se a vossa alma abominar os meus juízos, de modo a não cumprirdes todos os meus mandamentos, quebrando o meu pacto, então eu também vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consomem os olhos e causam angústia ao coração, e semeareis a vossa semente em vão, porque os vossos inimigos a comerão. E eu colocarei a minha face contra vós, e sereis mortos diante de vossos inimigos, e os que vos odeiam reinarão sobre vós, e fugireis sem que ninguém vos persiga. E, se ainda com tudo isso não me ouvirdes, então eu vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. E eu quebrarei o orgulho do vosso poder, e farei o vosso céu como ferro, e a vossa terra como bronze. E a vossa força se gastará em vão, pois a vossa terra não dará o seu incremento, e nem as árvores da terra darão seus frutos. E se andardes em oposição a mim, e não me quiserdes ouvir, eu trarei 7 vezes mais pragas para vós, conforme os vossos pecados. Eu também enviarei animais selvagens entre vós, os quais vos roubarão de vossos filhos, e destruirão o vosso gado, e vos reduzirão em número, e os vossos altos caminhos serão desolados. Se ainda não fordes reformados por mim através destas coisas, mas ainda andardes em oposição a mim, então eu também andarei em oposição a vós, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. E eu trarei a espada sobre vós, que executará a vingança do meu pacto, e quando vos ajuntardes nas vossas cidades, eu enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. E quando eu vos quebrar a vara do seu pão, 10 mulheres assarão o vosso pão em um forno, e lhe entregarão novamente o vosso pão por peso, e comereis, e não ficareis satisfeitos. E se com tudo isto não me ouvirdes, mas ainda andardes em oposição a mim, então eu também andarei contrariamente convosco em fúria, e eu mesmo, vos castigarei 7 vezes por causa dos vossos pecados. E comereis a carne de vossos filhos, e a carne de vossas filhas comereis. E eu destruirei os vossos lugares altos, e cortarei as vossas imagens, e lançarei as vossas carcaças sobre as carcaças dos vossos ídolos, e a minha alma vos abominará. E porei as vossas cidades em ruínas, e trarei aos vossos santuários a desolação, e não cheirarei os vossos cheiros suaves. E eu trarei à terra a desolação, e os vossos inimigos que nela morarem se espantarão disso. E eu vos espalharei entre os pagãos, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra ficará desolada, e as vossas cidades serão arruinadas. Então a terra desfrutará dos seus shabatos, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos, então a terra descansará e desfrutará dos seus shabatos. Enquanto ficar desolada descansará, porque não descansou nos vossos shabatos, quando habitáveis nela. E sobre os que de vós ficarem vivos, eu enviarei um pavor tão grande ao seu coração, nas terras dos seus inimigos, que o som de uma folha que se mover os perseguirá, e eles fugirão como quem foge da espada, e cairão sem que ninguém os persiga. E eles cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem que ninguém os persiga, e não tereis poder algum diante dos vossos inimigos. E perecereis entre os pagãos, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. E aqueles que entre vós ficarem se definharão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e também na iniquidade de seus pais eles se definharão. Se eles confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões, com que eles transgrediram contra mim, e também que andaram em oposição a mim, eu também andei em oposição a eles, e os trouxe para a terra dos seus inimigos. Se então os seus corações incircuncisos se humilharem, e eles aceitarem a punição da sua iniquidade, então eu lembrarei do meu pacto com Jacó, e também do meu pacto com Isaque, e também do meu pacto com Abraão me lembrarei, e me lembrarei da terra. A terra também será deixada por eles, e folgará nos seus shabatos, enquanto estiver desolada sem eles, e eles aceitarão a punição da sua iniquidade, mesmo porque eles desprezaram os meus juízos, e porque a sua alma abominou os meus estatutos. E, apesar de tudo isto, quando eles estiverem na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem os abominarei, para destruí-los completamente e quebrar o meu pacto com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Mas, por causa deles, me lembrarei do pacto de seus antepassados, que eu trouxe da terra do Egito perante os olhos dos pagãos, para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos, e os juízos, e as leis que o Senhor fez entre si os filhos de Israel, no monte Sinai, pela mão de Moisés. Levítico 27. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e diz-lhes: Quando um homem fizer um voto especial, as pessoas serão ao Senhor por tua avaliação. E a tua avaliação será de um homem,
da idade de 20 anos até os 60 anos, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. E se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. E se for da idade de 5 anos até 20 anos, a tua avaliação do homem será de 20 ciclos, e a da mulher, de 10 ciclos. E se for da idade de 1 mês até 5 anos, então a tua avaliação do homem será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação da mulher será de 3 ciclos de prata. E se for da idade de 60 anos e acima, se for homem, a tua avaliação será de 15 ciclos, e a da mulher, de 10 ciclos. Mas se ele for mais pobre do que a tua avaliação, então ele se apresentará diante do sacerdote, para que o sacerdote o avalie, conforme a habilidade que prometeu o sacerdote o avaliará. E se for um animal, do qual o homem traz uma oferta ao Senhor, tudo que algum homem der ao Senhor será santo. Ele não a alterará, nem a trocará bom por mal, ou mal por bom, mas se ele trocar animal por animal, tanto que for trocado como aquele por que se trocou, serão santos. E, se for algum animal impuro, dos que eles não oferecem em sacrifício ao Senhor, então ele apresentará o animal diante do sacerdote. E o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mau, conforme a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se em alguma maneira o resgatar, então, ele acrescentará a 5ª parte, além da tua avaliação. E quando um homem santificar a sua casa para ser santo ao Senhor, então o sacerdote avaliará, seja boa, seja má, como o sacerdote avaliar, assim será. E se o que santificou resgatar a sua casa, então, ele acrescentará a 5ª parte do dinheiro da tua avaliação, e será dele. E se um homem santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente. Um homer de semente de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se ele santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará. Mas se ele santificar o seu campo depois do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme os anos restantes até o ano do jubileu, e isto se abaterá da tua estimativa. E se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então ele acrescentará a 5ª parte do dinheiro da tua estimativa, e lhe será assegurado. E se ele não resgatar o campo ou se ele vender o campo a outro homem, não será mais resgatado. Mas o campo, quando sair no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como um campo consagrado, a possessão dele será do sacerdote. E se um homem santificar ao Senhor um campo que ele comprou, o qual não é dos campos da sua possessão, então o sacerdote contará o valor da tua avaliação até o ano do jubileu, e ele dará a tua avaliação naquele dia, como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo retornará àquele de quem foi comprado, aquele a quem a terra pertencia. E toda a tua avaliação será conforme o ciclo do santuário, de 20 geras será o ciclo. Somente o primogênito dos animais, por já ser do Senhor, nenhum homem o santificará, seja boi ou ovelha, ele é do Senhor. E se for um animal impuro, então ele o resgatará, de acordo com a tua avaliação, e acrescentará a 5ª parte, ou se não for resgatado, então deverá ser vendido de acordo com a tua avaliação. Todavia, nenhuma coisa consagrada, que um homem consagrar ao Senhor de tudo que ele tem, tanto de homem como de animal, ou do campo de sua possessão, se venderá ou se resgatará, toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Nenhuma coisa consagrada, que for consagrada do homem, será resgatada, mas certamente será colocada à morte. E todos os dízimos da terra, quer da semente da terra, ou do fruto da árvore são do senho, santas são ao Senhor. E se um homem quiser resgatar de seus dízimos, acrescentará a sua 5ª parte sobre ela. E acerca dos dízimos do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara, a 10ª parte será santa ao Senhor. Ele não procurará entre o bom e o mal, nem o trocará, e se ele o trocar, então tanto ele como o trocado serão santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, aos filhos de Israel, no Monte Sinai.